Bom, a nossa aula de hoje vai falar sobre a lei no contexto da aliança. A gente só consegue entender o que é lei se nós entendermos o que é aliança. As duas coisas andam juntas. A gente não consegue entender o que é lei se nós não entendermos o que é aliança. Tá? E o que é aliança, afinal? A aliança, basicamente, é algo que Deus faz com o ser humano, né? É um relacionamento que Deus tem com o ser humano, é um pacto que ele faz com o ser humano, e desse pacto, né, é que surge aí a ideia de lei, ou seja, aquilo que Deus pede para que o ser humano faça, né? Então a gente vai ver em cada ato de aliança a lei emergindo da aliança, né? Então primeiro Deus salva, Deus faz aliança, e depois vamos dizer assim, resultado dessa gratidão pelo que Deus faz, né, ele determina aí uma série de leis, né? Mas isso acontece em todos os relacionamentos, né? Então, por exemplo, você pode pensar num casamento, você faz uma aliança com a sua esposa, né? Se alguma das partes trai o outro, isso vai gerar vamos dizer assim, consequências, né? Então, assim, para cada aliança que você faz de um casamento, é de se esperar que haja um tipo de comportamento de ambas as partes, né? Há um tipo de exigência, né? Ou seja, o mínimo que se espera é que um ou outro não traia, né? Então, caso isso aconteça, né? O que acontece? Há uma série de maldições que venham depois, vamos dizer assim, consequências, né? Então, vamos dizer, um pai de família que trai sua esposa, né? Aí acaba se separando dos filhos, acaba gerando ira, acaba se sentindo solitário, com culpa. Então você veja, para cada quebra de aliança há uma consequência negativa, né? E bênçãos caso o comportamento dentro dessa aliança seja feito por ambas as partes, né? Então há bênçãos na aliança, e na quebra de aliança, infelizmente, há aí questões bem negativas, né? Por exemplo, um sócio, você pode pensar isso em amigos, né? Amigos têm uma aliança, né? E se alguém que faz parte dessa amizade trai o seu amigo, também há consequências negativas. Espera-se, no mínimo, fidelidade dentro de uma relação, seja de casamento, seja de amizade, seja de uma empresa, né? Então, hoje, de repente, um funcionário, né, trabalhava dentro de uma empresa e soltou dados que não podiam ser liberados, né? Ele traiu a empresa, né? Então, assim, isso gera uma série de consequências. Então, essa introdução foi para a gente entender um pouquinho o que significa aliança e lei dentro da Bíblia, tá? Então, a gente deu um contexto aí bem, vamos dizer assim, didático, para a gente entender que a aliança é o relacionamento que Deus faz conosco, né? A lei é aquilo que o resultado desse relacionamento de amor que se espera. A quebra da aliança gera consequências bem negativas, né? A quebra da aliança, simplesmente, a gente vai ver aqui que tem a ver com maldade, né? Com traição, com infidelidade em relação a Deus, né? Então, bom, para a gente entender aí, então, em relação às leis de Deus e como elas são expandidas, como elas são modificadas, como elas são negadas, anuladas, essa dinâmica, né, dentro das alianças, porque às vezes a gente tem uma mentalidade da lei divina como algo fixo, né? Mas a gente vai observar aqui que ela nunca foi algo fixo, ela sempre foi algo dinâmico, dependendo de cada contexto de relacionamento de Deus com os seres humanos, né? O que nós podemos dizer que, na verdade, não é dinâmico, vamos dizer assim, mas é o que seja fixo, né? Eterno, etc., na verdade, os princípios do caráter de Deus. Então, por mais que a gente veja de uma aliança a outra leis sendo mudadas, nós observamos que os princípios nunca mudam. Os princípios de amor, de fidelidade, de honestidade, de misericórdia, de graça, né? Esses atributos vêm do caráter de Deus que é eterno, né? Então, todas as leis divinas, não importa a época, né? São leis cujos princípios são eternos, né? Então, talvez o código possa mudar, a forma de aplicação mude em cada contexto, mas o princípio é eterno, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Quando a gente fala lei eterna, a gente tem que sempre entender que não é o código, mas é o princípio por detrás, seja do código de qualquer contexto que seja, tá? Então, quem é eterno? É o código
é o princípio? É o princípio, né? Deus é eterno, né? Bom, então vamos lá. O primeiro ato de aliança que nós temos é o ato do Éden. É onde começa toda a história, né? E aí o que que acontece? Você tem ali, né, o primeiro momento ali de Deus com o ser humano, né? E a gente tem a lei dentro desse contexto de aliança, né? Então, o que que era a lei, né, ali para Adão e Eva? Bom, eram ordenanças divinas, como cuidar do jardim, casar e se multiplicar, dar nome e dominar os animais, comer vegetais, né? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, assim, isso era, vamos dizer, a lei, né? Que a gente encontra ali em Gênesis, daquilo que Deus havia pedido para o ser humano, né? E em função da obediência disso, né? Haveria bênçãos, né? Então, cuidar daquilo que Deus criou, né? Cuidar dos animais, se responsabilizar por eles, casar, né, e formar uma família, multiplicar, ou seja, tá sempre no contexto de abundância plena, né? Comer vegetais tem a ver com um mundo sem morte, né? Ou seja, um mundo com muita vida e vida em abundância, né? E a única proibição era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a gente tem a quebra, né, que a gente conhece, a famosa queda no capítulo 3, e nós temos as consequências, né, que seriam as maldições aí. A gente também pode entender como consequências do afastamento de Deus, né? Se Deus é amor, o ser humano, ao se afastar dele, né? E foi isso que acontece, né, ali na história. O ser humano, o pecado é o afastamento do ser humano em relação a Deus, é a desconfiança do ser humano em relação a Deus e o afastamento do ser humano. Bom, se Deus é amor e o ser humano se afasta do amor, então é onde surge o egoísmo, né? Se Deus é luz, o ser humano se afasta da luz, é onde surgem as trevas. Se Deus é vida e o ser humano se afasta da vida, então surge a morte. Então, essa é a explicação bíblica, né? Por que nós temos aí todos os males no mundo, né? Pelo afastamento de Deus. E aí, as maldições são resultados inevitáveis do afastamento do ser humano com Deus. Mas Deus sempre tem uma solução, né? A solução primeiro vem de Deus, muito diferente aí, né, das outras visões de mundo sobre Deus, principalmente naquela época, onde se alguém ofendia um dos deuses, a pessoa deveria se reconciliar, né? Não Deus, né? Ela deveria apaziguar a ira dos deuses. Aqui a gente tem o contrário, né? O ser humano acusando a Deus e Deus vindo até o ser humano resolver o problema e lhe dando vestes de pele, né? O ser humano, né? O salário do pecado era a morte, eles não morreram, mas as vestes de pele vão representar justamente isso, né? Ou seja, um sacrifício ali para cobrir a vergonha do seu pecado. Então é Deus quem faz as vestes, é Deus quem vem até o ser humano. Isso é graça. Então aqui a gente já encontrou o Evangelho, a solução para os problemas do afastamento do relacionamento humano com Deus, né? E Deus solucionando esse problema. Ou seja, a gente encontra aqui um Deus de amor, né? E aí o segundo ato de aliança que nós temos na história é o ato de Noé, né? O famoso ato de Noé. E os seres humanos quebram totalmente, né, as leis divinas aí. A Bíblia fala que, né, era mal sobre mal. E aí Deus envia um juízo divino através do dilúvio, mas ao mesmo tempo manda uma arca como solução, né? Então o ser humano ali constrói uma arca e Deus protege Noé e sua família. Isso é graça, né? Mais uma vez, Deus sendo justo, punindo o mal, mas salvando ali a família humana, né? E aí, como sinal, o arco-íris. Agora a gente vê um sinal de aliança. Algo que identifica aqueles que estão na aliança, né? E é um sinal para toda a humanidade, né? Na realidade. E nós vemos em relação às leis divinas. Algumas permanecem, como casar e multiplicar, né? Dominar sobre os animais, mas algumas relações mudam. Por exemplo, os animais passam a fugir dos seres humanos, né? Agora os seres humanos, após a queda, eles podem comer erva verde, que era destinada somente aos animais, e agora no dilúvio eles podem comer carne também, né? Então a gente observa aqui que em relação à alimentação as coisas vão mudando, vão se expandindo, né? Uma ordem vai sendo modificada conforme o contexto histórico, tá? E a nova ordem de Deus era para eles construírem a arca e entrar na arca, né? Então, assim, a gente vê algumas mudanças, ainda singelas, né?
mas a gente observa que sim, existem mudanças de acordo com o contexto de cada aliança. Aí a gente vai para o terceiro ato aí, que a gente pode dizer que é a aliança com Abraão, que está em Gênesis 12, né? Em Gênesis 26, verso 5, ali é dito que Abraão guardou todas as leis de Deus, né? Mas a gente pergunta, quais leis ele guardou? A que Deus deu para Adão? A que Deus deu para Noé? Não, ele guardou as que Deus deu diretamente para Abraão, né? Porque você não pode usar a lei de um contexto em outro, né? Você tem que sempre estar baseado no contexto no qual ali o profeta estava, né? Então, por exemplo, vou mostrar algumas coisas. Por exemplo, em Abraão a gente já vê a questão da circuncisão, em Jacó a gente já vê a questão do dízimo, né? Questões aí que são novas, que a gente não encontra nos atos anteriores, tá? Por exemplo, Abraão, que lei que ele guardou? Será que ele guardou a lei de Moisés? Certamente que não, né? Porque Abraão casou com uma meia-irmã, né? Algo proibido pela lei de Moisés, em Levítico 18, versos 6 e 9. Ele deu a primogenitura ao segundo filho, né? Na lei mosaica era permitido só o primeiro filho. Então, assim, não, Abraão não guardou as leis mosaicas em sua integridade, né? Todas as leis mosaicas. Ele guardou todas as leis da aliança que Deus tinha revelado para ele, ou seja, no contexto dele. Aquilo que Deus tinha revelado para ele que ainda não tinha revelado, né? Ou seja, que Deus revelou para Moisés não o que Deus revelou para Abraão não é tudo que ele revelou para Moisés, entende? Então, Abraão não guardou muitas leis mosaicas, né? Porque as leis mosaicas foram dadas no contexto de Moisés, né? E muitas leis diferentes de Abraão, inclusive, tá? O sinal agora, a gente observa que ao invés do arco-íris, Deus fala da circuncisão, né? Então, o sinal continua, mas muda sua forma. Sacrifícios continuam também, tá? Então, quando a gente observa ali que Abraão guardou todas as leis de Deus, a gente não pode pular, né? Dentro de contextos anteriores ou posteriores de aliança. A gente tem que entender leis no contexto de Abraão, naquilo que Deus pede para Abraão, né? Bom, então o quarto ato de aliança, depois a gente vai já para Êxodo, que é quando Deus faz a aliança ali com o povo de Israel e liberta eles do Egito. Observe que todas as alianças e todas as leis que Deus pede sempre estão baseadas nos atos de Deus. Atos em favor da humanidade, né? Então, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito, muitas das leis são baseadas na libertação, né? Até no trato deles com os estrangeiros. Olha, assim como eu fiz com vocês, façam com os estrangeiros, né? Então, ser semelhante a Deus significa imitar os atos de Deus, né? Então, isso é bastante importante. A lei sempre é baseada nos atos de Deus, né? Todas as leis, naquilo que Deus faz por nós, tá? E depois nós vamos ver Jesus também, né? É a mesma coisa, tá? Bom, e aí nós temos, Levítico 19, verso 37, eu acho que vale a pena a gente ler, e mostra ali qual que é o princípio de todas as leis divinas, tá? Dadas a Moisés. Então, Levítico 19, verso 37 diz: guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos e os cumprireis. Eu sou o Senhor. O motivo deles guardarem todas as leis de Moisés era porque Deus era Deus. Então, assim, Deus era o padrão de todas as leis, né? E aqui é muito interessante porque quando a gente olha para Levítico 19, ele não está citando apenas os 10 mandamentos. Porque às vezes a gente fala, né? Não, os 10 mandamentos são eternos, mas né, o resto dos mandamentos não. Na verdade, não existe essa lógica na Bíblia, tá? Lei, quando a gente lê a palavra lei, até no Antigo Testamento, nunca é somente os 10 mandamentos, né? Em Levítico 19, na verdade, são várias leis sobre casamento, sobre proibição de comer sangue, sobre matança de animais, sobre sacrifícios. Então, são todas as leis mosaicas, né? Elas são baseadas nos atos de Deus, né? Então, assim, para o povo antigo não existia essa distinção entre moral e cerimonial. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque uma lei, todas as leis são leis morais. Quando Deus pede algo para o ser humano, ele se torna moral. Toda ordem que Deus dá, não importa qual tipo de ordem a transgressão é errada e imoral. Então não importa aquilo que Deus está pedindo, tudo que Deus pede é moral. Então tudo que Deus tinha pedido para eles, a transgressão era errado e imoral. Então esse é o primeiro ponto.
a gente tem que entender que tudo que Deus pede é moral. Não existe, não, mas isso é moral, isso é obrigatório, isso é cerimonial, isso não é tanto. Tudo que Deus pede é moral, tá? E não fazer aquilo que Deus pede é errado e imoral. E o outro sentido, para não haver distinção entre moral e cerimonial, primeiro, que a palavra lei nunca se refere apenas a 10 mandamentos, mas sempre a toda a lei de Moisés, tá? Toda a lei de Moisés, todos os mandamentos, né, eram baseados em Deus. E se nós formos até observar leis com aspectos cerimoniais, como por exemplo lei dos sacrifícios e tudo mais, do santuário, eram leis que tinham cunho moral. Então, por exemplo, o indivíduo que ia até o santuário para fazer o sacrifício, ele fazia um sacrifício, tudo bem, é um ato simbólico, cerimonial, vamos dizer. Mas o ato em si é totalmente moral, porque envolvia confissão e arrependimento. Então não tem como... vamos pegar até mesmo o sábado, por exemplo, né? O sábado, ele tem aspectos cerimoniais. Por exemplo, o sábado é um memorial da criação, né? Memorial significa que é um símbolo. Ele representa, ele lembra a criação. Isso é um símbolo, né? Ele tem aspectos de saúde, né? Então, assim, todas as leis têm múltiplos aspectos, né? Tanto moral, não tem como separar uma lista, isso é moral, isso é cerimonial. E as 613 leis de Moisés, né, envolviam atos totalmente morais. Não dá para dizer que os 10 mandamentos eram morais e as outras leis não eram. Por quê? Porque as leis de Moisés falavam, por exemplo, sobre questões sexuais, que são questões completamente morais, né, questões de honestidade, de preservação da vida, de cuidado com o pobre. Isso são questões extremamente morais, tá? Então, o primeiro mito que a gente tem, muitos aí de nossos estudos bíblicos e tudo mais, eu entendo até por conta da questão de ser algo didático para quem está começando. Mas agora, né, a gente que já tomou leitinho, já aprendeu, agora a gente vai tentar comer um alimento mais sólido, teologicamente, né? Então, assim, aquilo serve assim de uma forma didática para quem está começando, né? Mas a gente está querendo se aprofundar aqui um pouquinho. Então, a gente não vai usar mais essa distinção entre moral e cerimonial, tá? Como se algo fosse eterno e algo não fosse eterno, algo, né, fosse baseado em Deus, outro não. Na verdade, tudo é baseado naquilo que Deus pede e tudo é um ato moral, né? Bom, então vamos lá, rapidamente, né? Depois a gente pode entrar, de repente, numa aula só sobre essa questão, tá? Mas só estou desmistificando um pouquinho disso para a gente poder avançar. Não vou entrar em detalhes agora, tá? Vocês podem fazer perguntas aí. Bom, aí onde que entra o decálogo? O que é o decálogo? O que é os 10 mandamentos? Bom, a Bíblia chama o decálogo de testemunha, né? Ela é o testemunho. Então, assim... Por que os 10 mandamentos estavam em tábuas de pedras? Vamos entender. No Antigo Testamento, quando era feito um juramento, né, geralmente, o que acontecia? Isso a gente vê em várias cenas do Antigo Testamento. Colocava-se uma pedra, tá? Alguém ia fazer um acordo lá, tá? Iam fazer um acordo e botava uma pedra. E essa pedra, eles diziam que era a testemunha de acusação. Caso uma das partes quebrasse o pacto, aquela pedra serviria para serviria para acusar aquele que quebrou, né? Então, os 10 mandamentos em pedra, né, também tem essa mesma função. A pedra significa uma testemunha de acusação. Então, Deus faz uma aliança com o povo, eles devem obedecer todas as leis mosaicas, todas as 613 leis, né? Mas aquela pedra com os 10 mandamentos estava representando todas as 613 leis. Caso eles quebrassem qualquer uma das leis, né, eles estariam quebrando o pacto com Deus. Então as pedras serviriam para acusar. Por isso que Paulo vai dizer, né, o ministério da morte e tal, escrito em tábuas de pedra e tal. Então a função do decálogo era negativa, não positiva. Era uma testemunha de acusação, caso eles quebrassem as leis de Moisés, tá? Então, só para ficar claro que o decálogo não é... Tipo assim, o decálogo é uma lei e a 613 é outra. O decálogo é eterno, as outras 613 não é. Não existe, na verdade, essa ideia. A ideia é que a lei de Deus são as 613 leis.
certo? Eles devem obedecer todas as leis. E o decálogo serve como uma testemunha de acusação. O decálogo está representando todas essas 613 leis. Tá? Ela está como representante do pacto ali, né? Do pacto de relacionamento com Deus. Caso eles quebrassem, a pedra serviria para apontar o dedo e dizer, ó, vocês transgrediram essas leis. Tá? Então não existe essa ideia de distinção, 10 mandamentos e... Sim, tem funções diferentes, as 613 leis e os 10 mandamentos. Mas não dá para dizer que são leis distintas, tá? Na verdade, uma está representando todas as outras. E mesmo os 10 mandamentos também estão representando aqui um ato simbólico, né? Porque se for pegar todos os 10 mandamentos, na verdade, tem muitos mandamentos que não vão ter relação com todas as 613 leis. Então, perigo de também a gente querer uma minúcia, né? Em relação a tudo isso, tá? Mas, enfim, então, ficou claro? Os 10 mandamentos em tábuas de pedra significam uma testemunha de um pacto, tá? E ela serve para acusar caso alguma das partes quebre o pacto, tá? E qual que era a lei desse pacto? As 613 leis que eles deveriam obedecer, tá bom? E os 10 mandamentos estavam ali como testemunha de acusação, tá? Bom, então vamos lá. A Torá também ela servia para distinguir o povo de Deus, né? Para separar dos demais povos. Aquilo que criava uma distinção, era um sinal da aliança com Deus. Alguém que entrava na aliança com Deus guardava toda a Torá, estava ali fazendo parte do povo de Deus, né? Bom, e agora nós vamos para o terceiro ato, o quinto ato, na verdade, que é o ato do evento Cristo, né? Então, em cada evento aqui a gente tem um evento de Deus, né? No primeiro ato é a criação de Deus. No ato 2 de Noé é o dilúvio, né? Em Abraão é o pacto ali, né? Levando ele para a terra prometida e tudo mais, né? Fazendo dele uma grande nação. Aí o quarto ato com Moisés é a libertação do Egito. Em Cristo é o evento da cruz, né? É o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo. Então, Cristo, agora nessa nova aliança na qual nós estamos, Cristo é o parâmetro, é o centro. É ele que define, vamos dizer assim, a nossa regra de comportamento diante de Deus. Tá? Não mais Moisés, não mais Abraão, não mais Noé, não mais Adão, né? Mas em Cristo. Tá? E é isso que a gente encontra lá em Mateus 28:19, ele diz: ensinem e pratiquem todas as coisas que eu vos tenho ordenado, que eu vos tenho ensinado. Então, Cristo é aquele que ensina. Não é mais o Moisés, não é mais, né? Enfim, é Cristo, tá? Baseado naquilo que Cristo fala. Então, nessa nova aliança se espera que, assim como Israel imitava os atos de libertação de Deus, nós imitemos os atos de libertação de Cristo, certo? Bom, então vamos lá, em relação à lei. Cristo ele é muito claro em Mateus capítulo 5, verso 17, né? Que ele não veio abolir a lei, né? Mas ele veio trazer o seu verdadeiro significado. Então é muito interessante que quando a gente vai para o capítulo 5, quando ele fala isso, a gente observa que, na verdade, muitas leis são ampliadas através de Cristo, né? Como o adultério, né? Ó, agora, se você olhar para o lado, você adulterou. Uma expansão da lei do adultério, né? A gente vê em outras cenas, né? Ele falando que o dinheiro pode ser um deus, né? Enfim, o Novo Testamento fala do ventre também, né? Que pode ser um deus. A idolatria expandida, né? Porém, outras leis, na verdade, são completamente mudadas, né? Não são expandidas, elas são trocadas, né? Por exemplo, no Antigo Testamento era possível jurar. Jesus fala, agora você não vai jurar. Né? No Antigo Testamento era possível olho por olho, dente por dente. Agora ele fala, bom, agora não pode mais. Agora você vai dar a sua outra face. É uma mudança de lei. Né? Antes podia juramento, agora não pode mais. Antes podia olho por olho, agora não pode mais. Leis antigas são negadas por Cristo e são mudadas, são trocadas. Né? Mas isso é algo que já acontecia, não é novo em Cristo. Ó. De Adão para Noé aconteceu isso, de Noé para Abraão aconteceu, de Abraão para Moisés aconteceu. Isso não é nada novo. Nos contextos de aliança, isso já acontecia desde sempre, né? Então, a gente vai ver casamento, por exemplo, né? Os fariseus chegam para Jesus e falam, é permitido divorciar porque Moisés permite, mas Jesus falou, eu não permito. Então, muitas leis de Moisés são negadas por Cristo, né? Então, daí a gente pensa, bom, né? Mas
ele não falou que não era para abolir as leis, né? E como é que ele está abolindo muitas leis, tá mudando e tudo mais? A gente já vai entender isso, tá? Então vamos lá. Em relação, por exemplo, circuncisão, sacrifício, sacerdócio, santuário, juramento, vingança, casamento, muitas coisas permanecem, mas mudam a sua forma. Por exemplo, circuncisão. A circuncisão permanece, mas a circuncisão do coração, da carne, não. Então, muda a forma, né? O sacrifício. Não é necessário mais o sacrifício do cordeiro, né? Mas Cristo é o nosso sacrifício, ou seja, é necessário um sacrifício ainda. E nós devemos também, né, sermos um sacrifício vivo a Deus. O sacerdócio também não foi abolido, né? O sacerdócio permanece, não mais naquele sistema levítico, mas todos nós somos sacerdotes, né? Nação de sacerdote. E Cristo é nosso sumo sacerdote. O santuário, nós somos o santuário, né? E Cristo ministra um santuário, Ele é o santuário. Então, na verdade, a gente observa o sábado, né? Cristo é o nosso descanso. Então, assim, a gente observa que a lei, na verdade, nem mesmo a lei cerimonial, que muitas vezes a gente diz, a lei cerimonial foi abolida. Não, ela não foi abolida, né? Ela, na verdade, muda a sua forma, ela é expandida. Quando Cristo fala em Mateus 5,17 que ele não veio abolir a lei e os profetas, ele não diz, eu não vim abolir os 10 mandamentos. Ele diz, eu não vim abolir toda a lei, né? A lei e os profetas representam todo o Antigo Testamento. Então a gente não pode fragmentar. Ele disse que não veio abolir nada, né? E realmente, a gente vê que a circuncisão permanece, o sacrifício, o sacerdócio, o santuário. Porém, as coisas mudam de forma. E mesmo naquelas leis onde há uma mudança, né? É possível o juramento, agora não pode mais. Agora não jure. Era permitido o divórcio, agora não pode mais. Esse tipo de mudança é totalmente natural. Se você entende o contexto de aliança, a gente observa que a lei de Deus nunca é abolida. Porém, isso a gente pode dizer assim, a lei de Deus não é abolida, né? Mas os parâmetros para o cumprimento da lei é que são mudados, né? São expandidos, né? De acordo com o crescimento, né? Então, Paulo vai dizer, por exemplo, que a lei de Moisés era como um leitinho. Igual uma criança, você dá um leitinho, ela vai tomar o leitinho, vai colocar chupetinha. Quando ela cresce, ela vai abandonar o leitinho, não vai tomar mais leitinho. Agora vai comer uma comida sólida, vai tirar a chupeta. Mas ela está abandonando, então... Não, mas é que agora ela está num novo degrau. Em Cristo nós estamos num novo degrau. Então muita chupetinha, muito leitinho é abandonado. Pois é, antes Deus permitia que vocês fizessem juramentos, né? Pois é, mas agora não. Vocês já estão crescidinhos. Agora, antes, né, era permitido que vocês se vingassem, mas é que, né, vocês eram muito imaturos ainda, né? Era necessário aquilo. Agora não, agora vocês já estão maduros, agora você não precisa. Então, Cristo, ele não vem abolir a lei, como ele diz, mas ele vem fazer com que cumpramos a lei em parâmetros superiores aos de Moisés. Entendeu? Então, ao obedecer a Cristo, é um parâmetro muito superior ao de Moisés. Entende? Então, Deus deseja que nós obedeçamos a Cristo. E aquele que obedece a Cristo, na verdade, torna a lei de Moisés, vamos dizer, efetiva. Por quê? Paulo vai dizer que o objetivo da lei mosaica era conduzir a Cristo, conduzir a um patamar mais elevado. Mas tinha gente que queria ficar nesse patamar mais limitado. Bom, então Paulo vai dizer que aqueles que, né, desejam ainda permanecer aqui na lei mosaica são os judaizantes, né? São aqueles que não querem comer alimento sólido, né? Eles querem permanecer. Então, por exemplo, o casamento de Moisés permitia divórcio. O casamento de Cristo não permite, né? Então, os judaizantes querem, né, permanecer aqui no casamento de Moisés, que é mais fácil, né? O sábado de Moisés, ele tem o foco no descanso, né? Vamos dizer assim, né? Já o de Cristo, no trabalho pelo próximo, né? Parece que de Cristo é mais evoluído, né? Vamos dizer assim, é algo mais sólido, né? Vamos pensar aqui, a idolatria de Moisés, né? A idolatria de Cristo, né? O sacrifício de Moisés é o sacrifício de Cristo. Vamos pegar até em questões de lei moral, né? Em Cristo, nem olhar para o lado, né? Então, todas as coisas. Aqui pode jurar, né? Aqui já não pode. Então, e aí você vai ter que escolher um dos dois, porque não tem como ficar aqui e ficar aqui ao mesmo tempo, percebe? Assim como não tinha como ficar aqui em Abraão e ficar em... São coisas diferentes, né? Então, assim, tudo que Deus pede para nós hoje na nova aliança
está centralizado em Cristo. O padrão é Cristo, não é mais Moisés. Tá? Então é um padrão muito superior. Tá? E daí o que acontece então em relação à lei de Moisés? Porque a lei de Moisés criava uma distinção entre os povos. Aquele que fazia parte da aliança e aquele que não fazia parte da aliança. Né? Então a gente vai ler alguns textos muito importantes. Tá? O primeiro texto está em Atos capítulo 15, verso 1. Para a gente entender qual que é a relação da antiga aliança de Moisés e da nova aliança com Cristo, em relação ao código da lei. Não a lei. A lei a gente vê que a lei divina permanece, mas o código é mudado, certo? Bom, então vamos lá. Em Atos capítulo 15, verso 1 diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se vocês não se circuncidarem segundo o costume de Moisés, vocês não podem ser salvos. Né? Ou seja, vocês têm que seguir o costume de Moisés. Né? Daí verso 5: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, eram cristãos, dizendo, vocês precisam se circuncidar, né? E observar toda a lei de Moisés, todo o código da lei de Moisés. Senão vocês não podem ser salvos, porque, afinal, não era assim antigamente? O que distinguia o povo de Deus era a Torá, era o código da Torá. Ué, vocês não querem obedecer mais, então vocês não fazem parte da aliança, vocês não são povo de Deus, como é que vão ser salvos? Aí o que vai dizer Pedro, né? Ele vai dizer o seguinte nos versos posteriores, né? Olha, gente, eu sei que na antiga aliança também, para entrar na aliança, né, você tinha que se circuncidar, né? Guardar toda a lei, o código de Moisés, né? Porém, gente, eu vi gentil que não observou todos os códigos de Moisés. Ele creu em Cristo e o Espírito Santo desceu sobre ele. Então o Espírito Santo não está fazendo distinção de quem obedece o código de Moisés ou não. Isso foi um choque para eles. Tanto que daí teve o Concílio de Jerusalém e tal, para determinar, então, né, na relação entre cristãos gentios e cristãos judeus, ali o que poderia ter um meio termo para não criar um choque tão grande, né? Mas assim, o que a gente aprende com tudo isso? O Espírito Santo não está fazendo mais distinção. O povo de Deus não é aquele que observa o código de Moisés, mas é aquele que tem a fé em Cristo. Né? E pela fé em Cristo vive o padrão de Cristo. Então, assim, isso é algo chocante, né? Mas é algo de se esperar numa nova aliança, né? Que os códigos mudem, né? Bom, então há um outro texto. Nesse texto fica claro que o Espírito Santo não está mais distinguindo, tá? Quem obedece toda a Torá, ou seja, os cristãos judeus, dos cristãos gentios que não conheciam ainda a lei de Moisés. Ele não está criando essa distinção. Entra na aliança quem tem a fé em Cristo, não quem se circuncida. Tá? Você vê que para entrar na aliança é totalmente diferente. Se antes era a circuncisão, né? Que era um sinal de fé, claro, mas agora não está sendo mais exigido esse tipo de sinal. Você percebe como muda de uma aliança para outra? Aí a gente vai lá para Efésios capítulo 2, também um texto muito claro. Efésios capítulo 2, onde Paulo diz o seguinte, a partir do verso 11. Olha, vocês eram gentios na carne, porque vocês não eram incircuncisos, né? Verso 12. Vocês estavam sem Cristo, não faziam parte da comunidade de Israel, vocês eram estranhos às alianças, vocês não tinham Deus, tá? Mas agora em Cristo, vocês que estavam longe, agora se aproximaram. Por quê? Pelo sangue de Cristo. Aí verso 14. Porque Cristo é a nossa paz. E Cristo fez de ambos, os gentios e os judeus, um só. E Cristo derribou a parede de separação que estava no meio. O que estava no meio que separava gentios e judeus? A lei. Né? E verso 15. Ele aboliu na carne a lei dos mandamentos nas formas de ordenanças. Há uma outra tradução que ele diz que ele aboliu o código. Não a lei, mas o código, a letra, né? Cristo fala, não vim abolir a lei, mas o código, sim, né? O código, vamos dizer assim, Paulo chama a caducidade da letra, algo transitório, que vai virar caduco, né? Não o princípio, não o espírito por detrás, mas o código. E aqui ele diz, né, que isso Cristo derrubou e agora não há mais a lei como muro de separação entre judeus e gentios. Aqueles que creem em Cristo pela fé são unidos pelo sangue de Cristo, tá? E aí ele diz, em si mesmo, em Cristo, né, ele une os dois povos. Isso é incrível, isso é maravilhoso, né?
Cristo, aí a lei não serve mais como a lei de Moisés, o código de Moisés, não serve mais para separar. Tanto que eu e você, a gente não sacrifica cordeiro, não se circuncida, não tem preocupação em vestir roupas diferentes, né? Por que as leis de Moisés diziam assim, olha, você não pode misturar tecidos de roupa, você não pode misturar sementes? Isso não tem nada a ver com um ato moral. É com o objetivo didático deles entenderem que eles não deviam se misturar. Por isso que Deus pedia, não misturem sementes, não misturem roupas, não misturem alimentos, não misturem isso, não misturem aquilo. Justamente com o objetivo, ó, vocês têm que entender que vocês não podem se misturar com os outros povos. A lei serve para proteger vocês da idolatria dos outros povos, né? Em Cristo, essa relação muda, né? Bom, vamos lá então. Um outro texto clássico para a gente entender esse rompimento com a lei mosaica é Gálatas capítulo 3, tá? Gálatas capítulo 3, aqui Paulo fala que a lei, verso 17, veio com o objetivo, veio depois de Abraão, né, a lei de Moisés, o código de Moisés, com o objetivo de mostrar o pecado do povo. O povo estava numa vida que não distinguia mais entre pecado, né? Então a lei serviu para botar o povo em ordem, a lei de Moisés, né? Mas ele diz no verso 19, até que viesse Cristo. Então assim, ela teve um serviço transitório, teve um objetivo transitório. Quando vem Cristo, ela já cumpriu o seu objetivo, né? E aí ele diz, bom, a lei nos serviu para nos conduzir a Cristo, tá? Mas, verso 25, tendo vindo Cristo, a gente não está mais subordinado ao código como guia. Então isso é importante, gente. Às vezes a gente fala, a lei serve para nos conduzir a Cristo. Você veja, observe. Que lei, né? Não, aqui Paulo está falando de lei como código de Moisés, tá? Não tá falando da lei de Cristo, né? Tá falando do código mosaico. O código mosaico não serve mais para nós como guia. Porque ele serviu no passado para nos conduzir a Cristo. Agora que estamos em Cristo, num novo patamar, ele não serve mais. Foi transitório, passou, né? Não serve mais como guia, tá? Quem que é o nosso guia, né? Quem nos convence do pecado? A lei? Não, é o Espírito Santo, né? Cristo fala, o Espírito Santo convencerá do pecado. O Espírito Santo vos ensinará. Ou seja, tudo aquilo que o Código de Moisés fazia na Antiga Aliança, a gente observa que o Espírito faz muito melhor na Nova, né? Então, assim, então isso é importante a gente entender, tá? Isso passou, né? Para dar lugar a isso que é muito melhor. Bom, há um outro texto também muito importante e muito esclarecedor que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 11, né? Onde Paulo fala aqui, enfim, da nova aliança, verso 6, não da letra, não do código, mas do espírito, né? Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Ele vai até dizer que a letra caduca, né? O código caducou, né? Aí ele diz, o ministério da morte, aqui ó, ministério da morte, gravado em letras em pedras. Tá falando dos 10 mandamentos aqui, tá? Ministério da morte, aqui ó, tem a ver com Moisés. Se revestiu de glória esse ministério, né, dos 10 mandamentos. A ponto dos filhos de Israel não poderem nem fitar a face de Moisés, depois que ele pega as tábuas lá, fica com Deus e tal, né? Mas ele chama de desvanecente, algo que transitório desvaneceu, né? Como será de maior glória o ministério do Espírito? O ministério do Espírito, o Espírito é superior à lei mosaica, certo? Aquilo que Deus deu lá, né? Monte Sinai e tudo mais. O do Espírito é muito mais elevado, né? Isso desvaneceu, isso é eterno. Tá? Como a gente disse, né? Se a lei mosaica apontava o pecado, o Espírito convence do pecado, né? Paulo diz, diante da lei, eu era irrepreensível. Mas não foi a lei que mostrou o pecado de Paulo, né? Foi Cristo pessoalmente, né? O problema de Paulo não era que ele não transgredia a lei. Que ele transgredia a lei, ele não transgredia a lei. Ele fala, eu era irrepreensível. O problema é que ele estava sem Cristo, então por isso que Jesus fala, o problema humano, né? O Espírito Santo vai convencer o homem do pecado. Ele não diz assim, porque transgridem minha lei. Ele diz, do pecado, porque não creem em mim. Não creem em Cristo, né? Então, não crer em Cristo é o grande problema. Tá? E era o problema de Paulo. Ele obedecia a lei mosaica, mas não acreditava em Cristo. Tá? E aí os gentios não obedeciam a lei mosaica, era o inverso de Paulo, mas criam em Cristo e eles estavam salvos.
Bom, daí aqui em 2 Coríntios capítulo 3 em diante ele fala, né, então, do ministério que desvaneceu, que é transitório, marcado pelas tábuas de pedra e pelo superior, que é do Espírito, né? E aí ele diz, porque se o ministério da condenação das tábuas de pedra, né, foi em glória, muito mais o ministério da justiça, do Espírito. Porque, na verdade, o que outra hora foi glorificado nesse respeito já não resplandece mais. Ele está falando aqui, literalmente, das tábuas de pedra, né? Já não resplandece diante da atual excelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais o que é permanente. Então, isso é transitório, isso é permanente, tá? E a gente observa isso em todos os mandamentos, né? Cristo eleva eles a um patamar que é a lei mosaica. Você pega os 10 mandamentos de Moisés, não adulterar. Olha, o que Cristo pede, a nova aliança pede de pureza para o cristão é muito mais do que não adulterar, não fazer sexo com outra pessoa, muito mais elevado. Não ter outros deuses é muito mais elevado em Cristo, né? O sábado, muito mais elevado, honestidade, né? A questão de vingança, do ódio. Então, assim, Cristo eleva, né? Ou seja, está num patamar... Do antigo era legal, mas Cristo é muito mais elevado. Então, o que era, né, inferior desvanece nesse sentido, tá? E aí a gente tem Hebreus capítulo 8, né? Onde ele fala também, né? Da nova aliança que se desvaneceu. Então são muitos textos que ficam muito claros aqui, né? Ele diz aqui, ó, Hebreus 8, verso 13. Quando ele diz nova aliança, Hebreus 8, verso 13, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido, está prestes a desaparecer. O autor de Hebreus fala literalmente, né? Ó, que vai realmente que não continua, né? Desvaneceu, desapareceu, tá? Então, nesse sentido, muita gente confunde, então quer dizer que foi abolido? Olha, a gente tem que entender o seguinte, né? Como Cristo diz, não vinha abolir a lei, né? Ele veio elevar, né? Ele veio levar a gente para um novo patamar. Esse novo patamar, a circuncisão continua, sacrifício, sacerdócio, santuário, sábado, juramento, casamento. Nada disso deixa de existir, mas existe sobre uma forma muito mais elevada, né? Então, se existe sobre uma forma mais elevada, a antiga aliança, também essas coisas existem, mas de uma forma mais transitória, mais passageira. O sábado da antiga aliança, o sacrifício, o sacerdócio, até vamos pensar aí, né, questão do casamento, da pureza, é uma forma muito inferior de vida, né, em relação ao que Cristo pede. Então, pessoal, para finalizarmos então, né, hoje nós aprendemos aí sobre a lei e a aliança, tá? Então, a aliança que Deus faz com o ser humano, tá? Nesse relacionamento de amor, de aliança, exige-se um ato de comprometimento e fidelidade com Deus, assim como quando a gente casa com alguém, né? Aí existe uma lei, vamos dizer assim, do casamento, né? Que se espera, né, do outro uma fidelidade. Com Deus é a mesma coisa, né? Em cada ato da Bíblia de aliança, nós temos leis que Deus dá em cada momento. Então as leis nunca são separadas do contexto. É totalmente errado a gente pegar uma lei, por exemplo, que Deus deu para Moisés e aplicar em Abraão. Olha só, Moisés diz que não pode se casar com a meia-irmã. Então Abraão pecou, porque Abraão não casou, ele casou com uma meia-irmã, então ele pecou. Adão e Eva casaram com irmãs, então tá todo mundo com pecado. Não, por quê? Porque isso está no contexto mosaico, não de Adão, não de Abraão. Os contextos mudam o código da lei, né? E nós aprendemos que o que é eterno não é o código, não é a letra, né? Mas o princípio, né? Os princípios eternos, porque os princípios, todas as leis divinas, tá? Não é só os 10 mandamentos, todas as leis que Deus pede, são baseadas nos atos de Deus, são baseadas no caráter de Deus, né? Só que Deus pede coisas diferentes em cada contexto, né? Até mesmo quando a gente vai para o Antigo Testamento, Deus fala ali em Isaías que os gentios iriam cuidar, ministrar o seu culto, né? Isso era algo que só era permitido aos levitas. Então você vê como o próprio Deus fala que mudaria leis, né? Então, assim, o que não muda são os princípios eternos, né, por trás de cada lei, tá? E a quebra da aliança quando o povo quebrava essas leis, né? A quebra dessas leis, na verdade, são atos de infidelidade, de traição, de imoralidade, de maldade, né?
Isso é a quebra da aliança. Ir contra o amor, ir contra a luz, ir contra a vida, né? Aquilo que Deus é, né? Ir contra aquilo que Deus é. Isso gerava maldições, né? Que são consequências da gente se afastar de Deus. Assim como se a gente está numa relação de amizade, né? E a gente quebra essa relação sendo infiel ao nosso amigo, sendo infiel à nossa empresa, sendo infiel ao nosso cônjuge, isso vai gerar consequências negativas. É a mesma coisa, não tem nada diferente aqui do que a gente encontra na Bíblia, tá? Mas Deus sempre nos dá uma solução, isso que é maravilhoso, né? Ele sempre, por meio de sua graça, né? Não era o ser humano que fazia algo para merecer algo de Deus, pelo contrário, era Deus que vinha e salvava por meio da sua graça, né? Então, o maior ato de aliança da história foi Cristo, né? Em Cristo toda a lei de Deus é elevada. O nosso parâmetro para obedecer a lei de Deus não é mais Moisés, Abraão, não é o Adão, mas é Cristo, né? Porque todos esses não permaneceram, não são eternos, né? São transitórios, como a Bíblia diz. Estão prestes a desaparecer, né? O código, a letra, né? Que caducou. Mas o princípio permanece, né? E Cristo eleva todo o código. Então, para nós cristãos, a gente deve ter sempre isso em mente. Em tudo que a gente faz, colocar Cristo. Bom, o meu parâmetro é Cristo. Então, se eu faço isso ou aquilo, não é porque está escrito nos 10 mandamentos, não é porque Moisés disse, não é porque Abraão... Né? Não posso pegar coisas de alianças antigas. É porque Cristo disse para fazer dessa forma. Né? Então, é por isso que eu faço. Cristo é o parâmetro. Né? Ele não vem para abolir a lei, né? Mas ele vem elevar, né? Ele vem aí tornar pleno o nosso cumprimento. Então, esse estudo serviu para mostrar que o centro da nossa vida cristã é Cristo. O centro de nossa obediência à lei de Deus é Cristo, né? E a gente tem que cuidar com isso. Esse estudo foi principalmente porque a gente confunde muito, né? A gente coloca aí, faz distinção entre leis morais e cerimoniais para dizer que uma é eterna e outra não é, e cria uma confusão, uma bagunça, né, criando narrativas antibíblicas que mais atrapalham do que nos ajudam, né? E dessa forma eu quis ser bem didático, né, pra gente aí ver as diferenças em cada aliança, né? Então, que Deus abençoe muito você, que possa ter ajudado de alguma forma, né? A gente fez um estudo rápido aí, mas eu acho que talvez possa ter elucidado bastante coisa. Fique à vontade para fazer perguntas, esse é um tema que eu gosto muito. E dá pano para manga também, então eu acho que se você tem dúvidas, coloque aí, até é uma motivação para eu estar fazendo novos vídeos, tá? E se você gostou também, aí siga, né, o nosso canal aí, curta, que a gente vai estar colocando novos vídeos nesse formato mais de estudo mesmo, né? E é isso, tá bom? Que Deus abençoe, né? E nunca se esqueça aí que Cristo é o nosso centro, né? Certo? E que através dele todos nós somos um, né? Pela fé em Cristo todos nós somos um. Esse é o sinal que distingue o cristão.